Estamos de volta com o nosso programa Entre Amigos, mas antes gostaríamos de agradecer aos nossos colaboradores, Albanese Card, a Nova Skin, Vange Produções, Sergipe Eventos, Grupo Miro dos Santos, Gleides Buffet, Todos Deda e Sindifisco. Vamos trazer de volta esse papo, aliás, um papo agradável e, como disse, é um papo que temos certeza está despertando a curiosidade em nossos telespectadores, quer seja homem ou mulher. Mas claro que o tema é mais direcionado de uma forma mais, digamos que consistente, mais para o homem. É a doença de Peyronie. Eu vou querer, doutor Carlos Alberto, que o senhor nos fale agora a respeito do tratamento, do medicamento. Bem, os medicamentos nós prescrevemos até como alternativa de dar tempo ao paciente em esperar essa placa maturar. A vitamina E, que é um antioxidante potente, ela é comumente prescrita, em geral, muitas vezes associada a um tipo de medicamento, o tamoxifeno, que é o estrogênio, o potaba, ou mesmo a colchicina. O grande problema dessas medicações, o potaba, a colchicina, são os efeitos colaterais. Eles podem causar efeitos colaterais gastrointestinais importantes, ou uma gastrite, ou por vezes uma diarreia. Então é difícil, às vezes, a aderência do paciente ao tratamento. O potaba, que tem por vezes bom resultado, não garantidos, mas às vezes eu tenho tido alguns bons resultados com potaba, ele também é questão do custo. É um medicamento de custo elevado, mensal, e que você não tem como garantir ao paciente que ele vai ter um resultado com essa medicação. Então, doutor, eu estou gastando esse dinheiro todo, eu não tenho certeza de que se vai melhorar, você não tem como garantir ao paciente que vai trazer um resultado positivo. Então aí restaria, acredito que a vitamina E, que talvez tenha um custo mais acessível, não? Se o paciente tem condição, além da vitamina E, eu associo alguma outra medicação. Em geral, por hábito, eu passo potaba. Também tem um inconveniente da quantidade de comprimidos ao dia que o paciente tem que tomar. Chega a 20 comprimidos por dia. Mas, em geral, talvez até por questão de hábito meu, use mais o potaba. Existem essas outras alternativas, a colchicina, existem algumas injetáveis, particularmente eu não gosto. Verapamil, que é uma medicação utilizada na cardiologia para hipertensão, ela de forma injetável, só que você não tem estudos que garantam que você não vai causar microtraumas também no pênis, piorando inclusive a calcificação. E existem alguns trabalhos correlacionando a litotripsia extracorpórea, que é um método de tratamento que usa ondas de choque ultrassônico para tratamento de cálculos renais. Alguns trabalhos utilizam a litotripsia extracorpórea para tentar desfazer essa calcificação, mas sem nenhuma consistência científica que traga uma boa indicação. Então é o tipo da problemática, da doença que não pode se fazer uma previsão, você não pode evitar, você não pode, digamos que é uma coisa que pode ocorrer como um acidente, uma coisa involuntária, né? Agora, claro que a gente tem que ter muita precaução também. Eu estava conversando com o Dr. Carlos Alberto em off, a questão do relacionamento, do ato sexual em si. Quais as posições que podem ocasionar um trauma? O senhor poderia colocar com purezas de detalhes sobre o ato sexual em si? Veja bem, qualquer posição sexual pode acarretar a microtraumas ou a traumas no pênis. Em geral, o que se diz assim, o famoso, popularmente chamado de coqueirinho, o homem deitado, a mulher sentada por cima, pode levar a uma dobra do pênis, às vezes levando até a fratura peniana, que é o rompimento dos corpos cavernosos. Isso trará um maior risco à doença de Peyronie. Mas em qualquer posição sexual você pode ter um risco de causar um trauma peniano, uma lesão de albuginea e do corpo cavernoso. Acreditamos que essa posição citada aí, o senhor que popularmente conhecida como coqueirinho, tem, e nós, mais popularmente, nós conhecemos como uma posição chamada no torno. Acredito que o nosso telespectador vai entender, claro,
que desde que nos entendemos por gente que se falava em posições como deve ser praticado o ato sexual. E essa coqueirinho ou torno, geralmente a mulher fica por sobre o parceiro, fazendo fricções, subindo, descendo, e pode realmente ocasionar o que o doutor Carlos Alberto colocou, porque pode escapulir, aí um outro termo muito popular, e com o assentamento, com o peso da parceira, pode provocar um trauma, envergando, ocasionando até uma fratura. Aí é um problema muito mais sério ainda, né, doutor? Com certeza. Às vezes acarretando uma urgência cirúrgica, você ter que restabelecer, gera um hematoma com extravasamento de sangue do corpo cavernoso, e por vezes até você levar o paciente ao centro cirúrgico para restabelecer a integridade desse corpo cavernoso, e posteriormente esse paciente poderá desenvolver uma doença de Peyronie. Os homens que têm esse tipo de problema, é claro que nós temos martelado desde o início da entrevista que vai redundar em problemas seríssimos no seio da família, se não for, ou pelo menos ele tentar corrigir através da medicina, através do médico, orientando, passando exames e medicamentos adequados. Mas, geralmente, a mulher tem satisfação com pênis maior, menor, com espessura, com pênis grosso, ou o parceiro tem que saber como conduzir o ato sexual, propiciando um prazer maior, atingindo até ao orgasmo daquela parceira, daquela mulher. O senhor poderia detalhar isso aí também, doutor? Exatamente. Tamanho do pênis, todo isso mexe com o inconsciente de todo homem, certo? Eu costumo dizer para os meus pacientes que não é incomum chegar o paciente jovem que está preocupado com o tamanho do pênis, o que é que poderia fazer para aumentar. E aí, assim, se ele tem um pênis dele de um certo tamanho, por alguma razão, alguma doença, esse pênis começa a encurtar, isso gera uma paranoia na cabeça do indivíduo. Eu costumo dizer para o paciente que mais vale a potência da ferroada do que o tamanho do ferrão, certo? Ou seja, ele saber utilizar a ferramenta dele. Se ele souber utilizar a ferramenta dele, ele vai proporcionar prazer à sua parceira de uma forma bem satisfatória. Existem alguns trabalhos em pacientes que tiveram pênis amputados por neoplasia, por exemplo, um pênis que mantenha um coto de 4 centímetros, em ereção ele chega a pelo menos 8 centímetros. E nesse trabalho, que é um trabalho de livre docência do professor do Hospital das Clínicas, esses pacientes eles conseguiam propiciar prazer à parceira. Na realidade, assim, questão de tamanho vai muito do indivíduo e da parceira, individualmente. É a história de que tamanho não é documento, seria alguma coisa assim? De certa forma, sim, porque se o pênis for grande demais, for grosso demais, vai também causar um transtorno à parceira por dor. Se é um tamanho inadequado ao canal vaginal dela, entendo que tem um tamanho, a vagina tem um calibre distensível, ela é elástica, mas o tamanho, ela tem um comprimento que é dela. Então, um pênis grande demais pode até machucar. Não é o tanto tamanho, e sim o calibre que vai interferir nisso. Mas, se for um pênis de calibre aumentado, de pênis de tamanho também aumentado, pode até causar dor. É individual, de uma mulher para outra, ao que a sua preferência mesmo. Agora, uma velha cultura também do nordestino, do brasileiro como um todo, normalmente o nordestino, o pênis grande demais, avantajado, ele com uma certa idade, a partir de 55, 60 anos, esse indivíduo, ele vai sentir dificuldade em ter ereção, ou isso aí é mito? Não, isso é mito, individual de cada um. Na realidade, problemas de ereção podem ocorrer
independente da idade, certo? E depende de fatores, vários fatores associados. Se ele tem uma diabetes associada, a questão de estresse, o seu psicológico, a questão hormonal da testosterona, tudo isso vai influenciar. O tamanho do pênis em relação à qualidade da ereção se torna indiferente. O senhor citou aí a questão da testosterona. O hormônio é um outro tabu que o homem tem que superar. A mulher faz reposição hormonal. O homem precisa fazer também, mas o homem não procura o médico para fazer reposição hormonal. Isso procede, isso aí, o senhor, por ser um urologista, claro que talvez não seja assim o segmento de uma forma específica, né, da especialidade do senhor, mas é verdade que o homem não quer procurar o médico para fazer reposição de hormônio? Não, hoje em dia isso mudou bastante. Na realidade, assim, é uma questão muito ampla. É uma questão nova na urologia, que vem crescendo nos últimos anos, na última década, que é a reposição hormonal masculina, mas é uma questão bastante ampla. E aí, assim, ela vem relacionada a vários fatores, você tem que ver patologias associadas, hipertensão, obesidade, diabetes, a disfunção erétil, vários sintomas podem se misturar com o declínio da testosterona na idade. Você tem que saber separar se o que o paciente está sentindo é decorrente de uma baixa testosterona ou se seria decorrente às vezes até de um quadro depressivo que ele possa estar sentindo. Então, é uma questão bem ampla, um pouco mais complexa. Mas que tem, na realidade, assim, nos últimos anos a procura tem sido grande para se tratar isso. Doutor Carlos Alberto, eu quero agradecer por todas essas purezas de detalhe com relação à doença de Peyronie, a respeito dos traumas que são ocasionados por consequência de talvez, como o senhor colocou, de um ato sexual, né? Enfim, um problema congênito também. Eu gostaria de citar, que ia nos escapando, existe uma entidade que é o pênis curvo congênito. O pênis curvo congênito, ele não decorre de traumas, e sim do encurtamento da túnica albugínea na formação do pênis, em que o pênis do adolescente, já na adolescência, ele vai apresentar uma curvatura durante a ereção. Muitas vezes uma curvatura acentuada e que dificulte ou mesmo impossibilite sua vida sexual. Em geral, em pacientes jovens que estão iniciando sua vida sexual. Em geral, esses pacientes eles necessitam de um tratamento cirúrgico e que vai seguir a mesma linha da cirurgia de Peyronie, com o alongamento da albugínea no lado em que ela é encurtada. Então, é feito um alongamento com um enxerto. Seria o mesmo preceito da cirurgia para a doença de Peyronie, mas que ocorre sem a questão do trauma, no caso. Realmente é um assunto que desperta interesse em todos, é um tema que, se o senhor tiver disponibilidade de tempo numa outra, eu diria que outras oportunidades, seria até de bom alvitre que o senhor estivesse sempre oportunizando para os nossos telespectadores um detalhamento maior, não só da questão de Peyronie, né? O senhor colocou aí, por exemplo, você vê que o assunto realmente desperta interesse e a cada momento surge, nos traz à lembrança alguma coisa. A questão do adolescente com as baladas, a forma como o adolescente está vivendo, levando a sua vida totalmente diferente de quem viveu os anos 70 na qualidade de adolescente, os anos 60, 70 e 80. Os jovens atuais, eles estão prejudicando sobremodo o seu desempenho sexual através das baladas, que nessas baladas eles adicionam também a drogadição. Isso procede, isso aí é uma coisa que nos preocupa a todos. E o que é que o senhor teria a nos dizer sobre essa questão? Seria mais um recado, um alerta para essa juventude, o doutor Carlos Alberto.
É um tema bastante amplo aí, entra um pouquinho naquilo que a gente brincou, mais vale a potência da ferroada do que o tamanho do ferrão. Você saber utilizar o que você tem. Infelizmente, é inerente ao homem aquele complexo de super-homem. Eu quero sempre mostrar mais, eu quero impressionar. E aí não é incomum, ou para, como se diz, impressionar aquela parceira, aquela garota que ele está conquistando, ou ele fazer uso de droga para se soltar, para ficar mais extrovertido, ou às vezes o uso recreativo de medicações tipo Viagra e seus correlacionados genéricos, enfim. Aí entra muito no aspecto psicológico e de autoafirmação de cada um, né? Antigamente, né, como o senhor falou, na década de 60, de 70, o homem se abaixava para ver o tornozelo era o máximo ver o tornozelo da garota. Era o chamado lance, né? Isso. Hoje em dia tudo na realidade assim, está mais banalizado. O grande problema é o quanto está se banalizando de tudo, desde o uso do medicamento, que tem seu uso desvirtuado, ao uso de drogas aí, que todo dia tem se falado. Doutor Carlos Alberto, eu quero agradecer por essa oportunidade, né? Esperamos contar com vossa presença, como disse, outras vezes em nosso programa. Muito obrigado. Satisfação muito grande. Felicidades para o senhor. Agradeço pelo convite e estarei sempre à disposição. Daqui a pouquinho voltamos com mais programa Entre Amigos.